Boa tarde, eu sou Ayrton, também conhecido por Batman, esse é o meu sinal. E iniciamos essa oficina através de uma residência artística ainda em 2009, né, em abril de 2009, em uma escola para surdos aqui de Recife. A minha chegada, né, nessa escola, né, com a proposta de trabalhar a música causou um espanto imediato, né, tanto na direção da escola quanto em alguns professores, porque a escola existe há 30 anos e até então ninguém tinha chegado lá com a proposta de trabalhar a música com os surdos. Então, tive que participar de algumas reuniões, apresentar, né, alguns recursos que eu pretendia utilizar durante a atividade e consegui convencer eles a permitir que essa experiência, né, acontecesse. E os primeiros obstáculos, né, que surgiram, né, depois que a gente iniciou a nossa oficina foram obstáculos pedagógicos, né? Então, eu tive que substituir algumas técnicas que a gente costuma utilizar em atividades de educação musical, porque dentro da comunidade surda tudo é visual. Então, onde a gente utilizava o som para transmitir dinâmicas de percussão, a gente substituiu por luzes. Todos os exercícios eram conduzidos através de lanternas, como essa aqui, e passo a passo a gente foi conseguindo superar essa dificuldade, né? Essa primeira dificuldade. A segunda foi a questão do tempo musical. Pô, como eu vou trabalhar o tempo musical com essa galera? Então, pensei num relógio, um relógio digital, um relógio digital não, o digital não funcionaria para essa prática. Um relógio analógico, que servia, né, de guia para os exercícios que a gente fazia, né? Todo mundo observava o ponteiro dos segundos desse relógio e a gente conseguia, né, conseguiu dessa maneira superar mais esse obstáculo. Depois, como se tratava de um trabalho de empoderamento, né, eu queria apresentar para os surdos uma nova ferramenta para que eles pudessem se expressar, se comunicar. Foi necessário apresentar para eles a teoria musical, que é a maneira, né, como se escreve a música. Nesse momento, eu tive a necessidade de criar um alfabeto em forma de sinais visuais, onde cada figura de tempo musical ganhou um sinal para representá-la, né? Essa aqui é a semibreve, que ganhou esse sinal. Depois, a gente começou a trabalhar com a mínima, que ganhou esse sinal aqui. Depois da mínima, entrou a semínima, na brincadeira, que ganhou esse sinal. A semínima. Depois a coisa ficou mais interessante, né? Começamos a explorar ritmos mais complexos, então a gente começou a trabalhar com a colcheia, que ganhou esse sinal aqui, e por último a semicolcheia, que ganhou esse sinal. Através desse alfabeto a gente conseguiu realizar as primeiras leituras, né, rítmicas. A gente escrevia as frases no quadro, alguns ditados rítmicos, e os alunos conseguiam executar apenas com essa dinâmica, né, desse alfabeto em forma de sinais visuais. Com isso, esse momento, né, me senti um orgulho muito grande em ver que pessoas que não escutavam estavam tocando, né, alguns ritmos, e eu me deparei com um obstáculo que é muito mais grave do que esses obstáculos pedagógicos, né, que eu tinha me deparado até então. E que eu quis compartilhar a alegria e o orgulho que eu estava sentindo naquele momento, né, vendo esses jovens surdos tocando ritmos, e eu convidei os pais dos alunos, né, para assistirem algumas aulas. E, para minha decepção, a resposta não foi nem de perto a resposta que eu esperava, né, que iria ter desses pais, porque muitos deles não entenderam a proposta, né, de trabalhar a música com os surdos. E aí disseram, pô, você está perdendo seu tempo, ele é surdo, ele nasceu surdo, ele não entende a música não vai ajudar ele em nada, você tem que parar com isso é uma atividade que está fazendo você perder seu tempo e está fazendo ele perder o tempo aqui na escola.
E isso me deixou muito triste, né, porque qualquer iniciativa que promova alguma coisa nova, né, que trabalhe a inovação, sempre vai esbarrar nesse obstáculo, que é a ignorância do ser humano. Mas consegui manter alguns ainda na oficina e a gente seguiu adiante, né, porque o objetivo era muito maior, muito mais forte do que qualquer reação negativa por parte dos parentes ou de alguns amigos ou de alguém da escola. Mas nesse momento eu percebi que a gente precisava romper as barreiras da escola, né? Vi que o projeto precisava acontecer em um espaço aberto, que a gente precisaria ganhar as ruas, ganhar o mundo, né? Porque em todo lugar do mundo tem surdo, em todo lugar do mundo tem música, e a música está aí para trazer alegria, né, para a vida, para nossas vidas, e também para promover uma aproximação, né, entre as pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas que não têm, né, deficiência. Todo mundo pode usufruir dos benefícios que a música traz. Eu falei para os pais desses alunos que foram retirados, né, do projeto, que a prática musical ajuda, né, a trabalhar a memória, o raciocínio, a concentração, a percepção, a coordenação motora, a atenção, e tudo isso é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, né, do desenvolvimento do ser humano, e que, infelizmente, eles estavam impedindo que os filhos deles participassem disso e adquirissem, né, esses benefícios. Mas a missão, né, era seguir adiante, e tivemos algumas perdas, né, na primeira turma, mas seguimos à frente. Montamos, né, o grupo, que até então se chamava Grupo Som da Pele, que é o mesmo nome do projeto. Depois realizamos algumas apresentações em espaços, né, escolares, em universidades, em escolas. E em julho de 2009, eu vivi uma experiência inesquecível. Eu sou músico, né, sou griot, e sempre me identifiquei com, com os segmentos que são excluídos, né, da sociedade. Eu sou negro, pobre, nordestino, brasileiro, e isso já desenvolve, né, um sentimento de exclusão em alguns momentos, né, em algumas situações. Então, em julho de 2009, eu consegui vencer o preconceito que existe na cabeça, né, de muitas pessoas na sociedade, quando eu estava em um palco conduzindo um grupo de surdos em uma apresentação musical, e que, ao final da primeira música, quando a plateia aplaudiu, eu precisei fazer uma correção, né? Eu agradeci os aplausos da plateia e falei: pessoal, se vocês gostaram da nossa apresentação, eu preciso explicar para vocês que esse grupo é formado por jovens surdos e que eles entendem o aplauso de outra maneira. Então, se vocês gostaram, vamos aplaudir eles do jeito que eles conhecem, para que eles saibam, né, que eles estão agradando a vocês. Então, vamos aplaudir eles dessa maneira. Então, nesse momento, foi uma choradeira generalizada. Chorava a plateia, chorava os batuqueiros, chorava eu, chorava o pessoal da técnica, mas foi nesse momento que eu percebi que a gente, né, acaba impondo mais limites em quem já nasceu ou adquiriu algum tipo de limitação, né? E que essas barreiras estão aqui dentro. Nesse momento eu falei uma frase lá, né, que os limites existem nos ouvidos de quem ouve e não nas mãos de quem toca. Depois dessa experiência inesquecível, né, de tocar com um grupo de surdos, eu percebi que a gente precisaria ampliar mais o alcance desse projeto. E em 2010 eu ganhei um novo prêmio que me possibilitou realizar uma nova oficina com um grupo maior de surdos, surdos que já tivessem uma independência, né, não precisassem pedir autorização para os pais para poder participar de uma atividade, né, até então nova, né, dentro da comunidade surda. E a partir de 2010 a gente conseguiu ampliar o repertório do grupo. E aí foi necessário criar um novo equipamento, uma nova solução inovadora para a gente dar andamento na nossa caminhada. Que isso aí surgiu o metrônomo visual, que é esse equipamento aqui que está diante de vocês, que até então é um protótipo, mas que para o que a gente
estava pensando para aquele momento, ele funcionou e vem funcionando muito bem. Vou fazer aqui uma demonstração de como ele funciona. Até então, eu tinha inventado ele para que os surdos entendessem como a gente distribui as figuras de tempo musical dentro de um compasso de 4 tempos. Então, a princípio, eu usava apenas lâmpadas brancas e de um único tamanho. Depois eu percebi que eu poderia explorar muito mais esse equipamento, né? Então, a gente foi acrescentando cores e modificando o tamanho das lâmpadas. Com as lâmpadas pequenas, a gente trabalha semibreve, mínima e semínima. E com as lâmpadas grandes, a gente trabalha colcheia e semicolcheia. E aqui ele está programado, né, para traduzir uma sequência que representa o maracatu de baque virado, que seria uma mínima. A vermelha representa a sobra de tempo da mínima. E a primeira lâmpada verde representa uma colcheia e uma semicolcheia. E a segunda lâmpada verde representa também uma outra semicolcheia e a colcheia. E esse é uma coisa muito simples, como vocês podem ver, e que eu espero, né, que estimule outros educadores, outros músicos a pensar nas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que já são socialmente excluídas, para que elas também não sejam culturalmente excluídas. Porque naquele momento que eu estava em cima de um palco lá com um grupo de surdos, eu vi que eu estava dando visibilidade para aqueles jovens, que muitas vezes, né, se sentem invisíveis diante da nossa sociedade, né, que é uma sociedade que prioriza, né, o bom, e o que a pessoa que tem algum tipo de limitação já não é bom para desenvolver algum tipo de atividade, e eles são afastados, né, da nossa. A nossa sociedade tem esse hábito que precisa mudar, e eu acredito que a música tem esse poder. Nesse momento, né, que a gente construímos esse equipamento, surgiu a necessidade, né, de ampliar o grupo, e daí nesse momento surgiu a ideia, né, de escrever um outro projeto para atingir os surdos de outras cidades. Então, os Batuqueiros do Silêncio, nesse momento, né, em novembro de 2010, começaram a fazer apresentações durante o Carnaval, né, de Recife, no estado de Pernambuco, apresentações em eventos que tinham grupos de pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência. Conseguimos montar um grupo que deu origem a um bloco de carnaval, que eu acredito seja o primeiro bloco de carnaval formado por surdos, né, do planeta. Conseguimos também um outro feito, né, que acredito que seja inédito. Eu e um grupo né, de surdos conseguimos construir e executar ao vivo uma trilha sonora de uma peça de teatro. Isso aconteceu em agosto de 2011, no Teatro Apolo, aqui em Recife. Então, a gente, com essas iniciativas, com um pouco de criatividade, mas com muita vontade de transformar esse mundo e mostrar para as pessoas, né, que esse mundo pode ser mais igual e menos diferente, a gente vem colocando esse meu sonho em prática, né, fazendo ele virar realidade. A última invenção, né, que surgiu nessa nossa experiência musical, que ultrapassa os limites do som, foi inventar os sensores que fazem os tambores acenderem, né? Porque a nossa missão é de levar a inclusão e exigir respeito, né, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. A gente coloca os impressos do projeto sempre em forma bilíngue, né, para que os surdos se identifiquem, né, com eles. Aqui tem algumas imagens de apresentações, o bloco de carnaval, que a gente também prioriza, né, que convida, né, os parentes para participar dos eventos. Viajei em alguns lugares do país para apresentar a minha proposta, a minha metodologia. Conheci o Gilberto Gil em um evento que falava de cultura, educação e tecnologia, e ele ficou encantado com a proposta. E a gente quer espalhar essa mensagem, né, de inclusão pelos 4 cantos do planeta, porque em todo lugar do mundo tem surdo, né, e todo lugar tem música, e a gente sabe que a música é um idioma universal, e é através dela, né, que toda pessoa pode e deve se expressar e se comunicar. Um abraço a todos e obrigado. Nos encontramos no caminho.
Vamos agora fazer tocar um maracatu aqui para esquentar o ambiente. Oi? Muita gente, né, quando vê a apresentação do nosso grupo, estranha, né, quando vê as luzes, diz, pô, aquele jogo de luz devia estar no teto e não no chão. Depois que eu explico do que se trata, é que eles entendem. E muita gente, né, que tem um olhar tão atrasado que acha que eles só conseguem tocar por causa daquelas luzes ali. Então eu vou fazer agora uma experiência para saber se o micróbio da música já está circulando na corrente sanguínea deles.